Bora de frente D, pessoal. Aula 9 da frente D. Tá? Essa aula ela é bem rápida, ela é bem simples, ela é mais conceitual de análise gráfica. Análise gráfica a gente nem vê muito na aula, a gente vê mais nos exercícios. Mas se fosse presencial nossa aula, seria uma daquelas que a gente faria a aula 9 e 10 numa aula só, de tão rápido e simples que é o entendimento dos conceitos dessa aula, dessa frente. Tá? Então, aula 9, frente D. Só que como né, a situação é um pouco diferente, a gente gravou uma videoaula para cada aula, para acompanhar certinho, então hoje a gente vai gravar uma videoaula só, ao invés de fazer duas aulas de uma vez só, que seria o normal. Tá? A gente vai falar sobre a pressão de vapor e ponto de ebulição. Por enquanto, são características, são propriedades de líquidos puros que a gente vai avaliar. Então, todo o conceito que a gente está aplicando aqui é para substâncias puras, sem misturas, substâncias puras. Misturas a gente analisa mais para frente, mas basicamente é quase a mesma coisa. Tipo, quando a gente fala de mistura, a gente está falando de soluções. Então, o estudo de soluções da pressão de vapor, do ponto de ebulição das misturas, das soluções, a gente vê mais para frente. Então, a aula de hoje, a aula 9 dessa frente, a gente vai falar somente de substâncias puras. Primeiro, é uma propriedade de um líquido, tá? Mas no finalzinho aqui a gente vai falar do caso do sólido, tá? Bem, é uma propriedade que a gente discute dos líquidos porque naturalmente os líquidos passam do estado líquido para o estado gasoso. É um processo natural. Inclusive, quando a gente estudou os processos físicos de transformação da matéria, a gente falou né, dos nomes diferentes para o processo de vaporização, né, que é a ebulição e a evaporação. A evaporação era um processo natural e lento, né, como a gente definiu antes. Então, naturalmente, os líquidos tendem a passar para o estado de vapor. Tá? Bem, quando a gente fala de pressão de vapor de um líquido puro, a gente está falando de um conceito que envolve equilíbrio dinâmico entre as moléculas. Tá? Entre as moléculas no estado de vapor e entre as moléculas no estado líquido. Tá? Basicamente, quando eu falo equilíbrio dinâmico entre essas moléculas nos dois estados, o número de moléculas que está passando do líquido para o gasoso é igual ao número de partículas de moléculas que está passando do gasoso para líquido. Essa congruência de número de moléculas que estão em passagem de estado é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, quando o número de moléculas passando de líquido para gasoso foi igual ao número de moléculas passando de gasoso para líquido ao mesmo tempo, a gente fala que aconteceu o equilíbrio dinâmico, por isso, pressão de vapor. Bem, chama pressão porque é um conceito da física que vocês já devem ter estudado. Pressão é força dividido por área, ou seja, uma determinada força em newtons que eu aplico num conjunto, numa determinada área. Bem, os líquidos, essa passagem de estado, né, do líquido para o gasoso, ela aumenta, ela expande, porque o gás ele tem essa propriedade de se expandir. Nessa expansão ele faz força nas paredes do recipiente, por isso a gente chama de pressão de vapor. O líquido está passando para vapor e por causa disso ele está exercendo pressão no sistema. Então, pressão de vapor parte do estado de equilíbrio dinâmico das moléculas de um líquido passando para o estado gasoso. Certo, pessoal? E por que é tão importante a gente falar de pressão de vapor? Bem, se a gente fala da pressão de vapor de um líquido, a gente consegue... obviamente, pressão de vapor depende de temperatura. Quanto maior a temperatura de um sistema, mais passagem do líquido para o gasoso eu vou ter. Então, como a gente está falando de passagem de estado de líquido para gasoso, a gente sabe que esse sistema vai alterar a pressão dele e depende da temperatura. Só que é muito comum a gente falar de líquidos voláteis e não voláteis. Isso é relacionado com a pressão de vapor. Então, como é um processo natural, todo líquido possui sua pressão de vapor em determinada temperatura. Quanto maior for o valor dessa pressão de vapor, significa que mais fácil o líquido vai conseguir passar o líquido vai conseguir passar de estado para gasoso. Então, quanto maior a pressão de vapor de um líquido,
mais volátil ele é. Ele evapora com mais facilidade. Porque por ele evaporar com mais facilidade, ele exerce mais pressão. Esse é o raciocínio fácil para vocês decorarem. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, mais volátil ele é. O gráfico que vocês têm na apostila compara várias substâncias, mas se a gente pegar, por exemplo, a curva que relaciona a pressão de vapor em milímetros de mercúrio por temperatura em graus Celsius, à medida que a temperatura cresce, a pressão de vapor também vai crescer. Mas se a gente olhar as curvas, a curva que indica a pressão de vapor do hexano é muito maior do que a curva que indica a pressão de vapor da água. Isso quer dizer que o hexano ele é mais volátil do que a água. Então, tudo sobre pressão de vapor que vocês precisam saber para a resolução dos exercícios está aqui. Saber o que é o equilíbrio dinâmico, o estado de equilíbrio dinâmico das moléculas, das partículas daquele líquido que está virando gás. Entender que quanto maior a pressão de vapor de um líquido, mais volátil ele é. E nos gráficos entender que a curva mais próxima do eixo Y vai ser a curva de valor maior de pressão de vapor. E sempre vai ser comparativo. O hexano tem maior pressão de vapor que a água, significa que o hexano ele é mais volátil que a água. E isso aqui se relaciona diretamente com o que a gente chama de ponto de ebulição. Ponto de ebulição ou temperatura de ebulição são os nomes que a gente já viu para definir a temperatura em que o líquido passa de estado para gasoso. Então, o ponto de ebulição de um líquido está diretamente ligado com a pressão de vapor. O líquido, mais como, né? O líquido só entra em ebulição a partir do momento que a pressão de vapor dele se igualar à pressão atmosférica. Tá? Então, o que está acontecendo? Bem, vamos supor que eu preciso esquentar um canecão de água para ele entrar em ebulição. A pressão de vapor ali não é igual à pressão atmosférica. Então, eu aqueço. A partir do momento que o líquido começa a exercer uma pressão igual ou maior do que a pressão atmosférica, ele começa a borbulhar e passar de estado para gasoso. É como se fosse uma queda de braço. A pressão que vem de cima para baixo, que empurra o líquido, impedindo ele de evaporar, e a pressão de vapor do líquido, que é a força que o líquido faz para cima. Ganha quem tem maior força. Então, para o líquido começar a virar gás, ele tem que exercer uma pressão de vapor igual ou maior. Dessa força ele vence essa barreira que seria a pressão atmosférica e começa a passagem de estado dele. Então o ponto de ebulição de um líquido é atingido quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. E isso aqui faz a gente entender alguns conceitos do nosso dia a dia, algumas coisas do nosso dia a dia, que talvez a gente nunca tenha refletido antes. A primeira delas, é uma conversa que eu já tive com vocês, inclusive. Se eu fizer café em Brasópolis e também fizer café no Rio de Janeiro, eu vou perceber que a água vai esquentar mais rápido quando você for fazer esse café em Brasópolis do que no Rio de Janeiro. A pressão atmosférica em Brasópolis ela é menor porque eu tenho uma quantidade de coluna de ar menor do que no Rio de Janeiro. Por isso a pressão no nível do mar é muito maior, não é muito, mas é maior do que a pressão atmosférica das terras altas, que é onde a gente mora, certo? Então os líquidos eles vão aquecer mais rapidamente num lugar que tem pressão atmosférica menor, porque ele consegue atingir essa pressão de vapor igual à pressão atmosférica mais fácil, com uma facilidade maior. Por isso que quanto menor a pressão de um sistema, menor vai ser a temperatura de ebulição daquele sistema. O contrário também é válido. Quanto maior a pressão de um sistema, maior vai ser a temperatura de ebulição. O jeito fácil de decorar isso, além de fazer essa relação sobre fazer café, esquentar a água para fazer café, a gente pode lembrar da panela de pressão. Por que a gente usa a panela de pressão? Bem, a panela de pressão ela é fechada justamente, na verdade ela simula um sistema fechado, justamente porque quando o sistema é fechado, o gás ele consegue exercer mais pressão. Ou seja, a pressão daquele sistema é muito grande. Então, por exemplo,
Se na panela de pressão meu líquido começa a ebulir, ele vai começar a exercer pressão nesse sistema e, consequentemente, aquele sistema vai ter uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Então, quanto maior a pressão de um sistema, maior ponto de ebulição, maior temperatura de ebulição nos líquidos daquele sistema. Então, basicamente, o que eu estou fazendo na panela de pressão é aumentar a temperatura de ebulição do líquido, ou seja, eu vou dificultar a passagem dele para o estado gasoso. Então, dentro da panela de pressão, os líquidos eles conseguem atingir uma temperatura maior do que fora da panela de pressão. Por exemplo, fora da panela de pressão, a água vai entrar em ebulição mais ou menos em 100 graus Celsius. Dentro da panela de pressão, a gente está falando da água atingir 120 graus Celsius antes de começar a evaporar. Por isso, os alimentos cozinham mais rápido numa panela de pressão. E por último, quando a gente fala de pressão de vapor de um sólido, a gente está falando especificamente da passagem de estado do sólido para o gasoso, ou seja, o processo que a gente conhece como sublimação. As regras para a pressão de vapor de um sólido são as mesmas que a pressão de vapor de um líquido. Tá? E mesma coisa, estado de equilíbrio dinâmico entre as moléculas do sólido e as moléculas do líquido. Para começar a passar, né, do estado sólido para o gasoso, ou seja, o processo de sublimação, o sistema tem que ter pressão de vapor igual a pressão atmosférica e tudo mais. O estudo só se repete, o raciocínio só se repete. A única coisa que muda é o nome da passagem de estado, tá bom? Com isso, eu acho que a gente finaliza. Vocês estão prontos para fazer mais 20 exercícios aí. E até a próxima aula aqui à frente. E tchau, tchau!